Seja bem-vindo, aluno. Essa é a nossa aula 3 do curso de Economia, em que nós falaremos sobre demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Ela foi dividida em algumas partes, pessoal. Então, nessa primeira parte, nós iremos falar especificamente de demanda. Então, só para a gente entender um pouquinho, vamos avançar aqui, entender o que é demanda e classificar os bens de acordo com o comportamento dessa demanda. O que é demanda, gente? A definição de demanda é a seguinte: é a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir num período, dada sua renda, seus gastos e o preço de mercado. Isso é algo que afeta muito a demanda por um produto, é o tal do preço de mercado. Tudo bem? Ele representa, gente, um desejo, um plano, o máximo a que o consumidor pode aspirar, dada a sua renda e os preços do mercado. Tá? Então, quando você quer comprar um sorvete, por exemplo, isso aqui nós definimos como demanda. Quanto de sorvete você gostaria de adquirir, dada a sua renda e dada o preço que esse produto está sendo oferecido no mercado. A gente tem algumas considerações importantes para a gente começar a estudar fatores de influência sobre demanda, o que influencia o desejo do consumidor nesse primeiro ponto. Então, para os nossos estudos iniciais de demanda, nós vamos estabelecer o seguinte: o nosso mercado é aquele de concorrência perfeita. O que é o mercado de concorrência perfeita? Só para a gente fazer uma revisão. É aquele que nós temos uma grande quantidade de vendedores, né, e compradores. Cada um não tem uma influência no preço. Então, se determinado vendedor de sorvete resolve subir o valor do sorvete dele, ele não vai ter um impacto no preço geral desse produto no mercado. O consumidor também, dado um desejo de um consumidor específico, ele não vai afetar de maneira significativa o mercado, né, o preço de mercado. A entrada de novos vendedores de sorvetes, ela não tem barreira. Aí a gente tem uma classificação mais ou menos do que é o mercado de concorrência perfeita. Um outro aspecto muito importante, quando nós vamos fazer análise do impacto de cada fator, nós vamos usar em economia o que nós chamamos de condição coetebis paribus. Esse é um termo que vem lá do latim, gente, e significa tudo mais constante. Então, quando nós formos, por exemplo, analisar a influência do preço de determinado produto na demanda, né? Então, em cima da demanda, o que acontece quando o preço de um produto cai? Né? As pessoas vão querer adquirir mais daquele produto. Nós vamos considerar que todos os outros fatores de mercado, né, todos os outros produtos, se mantêm constantes. É o que nós chamamos de condição coetebis paribus. Ela é uma condição muito essencial para que a gente entenda o impacto de cada fator sobre a nossa demanda. Nós vamos falar dessa condição coetebis paribus para várias outras situações, por exemplo, na análise de mercado, na análise de oferta, na análise do equilíbrio de mercado, nós vamos falar da elasticidade. Então, dentro desses pontos, é fundamental que a gente entenda exatamente o que significa quando nós falamos coetebis paribus, é tudo mais se mantém constante. Vamos pegar aqui, gente, vamos voltar para o nosso exemplo do sorvete. O que acontece se o preço do sorvete se eleva para R$ 20 a bola? Qual seria o impacto do desejo do consumo de sorvete? Imagine que o sorvete inicialmente custava aí R$ 5 a bola e, de repente, há uma elevação aí para R$ 20 a bola do sorvete. Qual que seria o impacto dentro do desejo do consumidor em relação a esse produto sorvete? Nós vamos ter o quê? Uma queda na demanda, uma queda no desejo de ter aquele produto, aquele bem. Tá? Nós vamos ver que preço é algo de grande influência dentro de demandas, dentro desse desejo do consumidor. Toda vez que o preço desse produto, sorvete, se eleva, nós vamos o quê? Ter uma busca, né? Vai cair a busca por sorvete. Por quê?
Porque as pessoas vão procurar alternativas para satisfazer, por exemplo, o desejo de uma sobremesa doce e gelada. Uma sobremesa doce e gelada, a gente tem vários produtos que podem substituir. Entre eles aqui, nós temos picolés, temos aqui frozen yogurts, temos bebidas geladas, né? Todos produtos, o quê? Substitutos. Então, a demanda por sorvete em bola, né, em massa, aquele de casquinha, cai, porque nós elevamos o preço dela, e os consumidores acabam procurando bens substitutos, tá? Isso é um exemplo bem específico para a bola de sorvete, né? Em que a gente tem esses produtos substitutos. Hoje nós iremos fazer a classificação desses bens aí, tá? Exatamente entendendo essa relação com a demanda. E se acontecer o oposto? Né? Em vez da gente ter uma elevação nos preços, nós vamos ter aqui uma queda no preço da bola de sorvete. O que vai acontecer com o desejo, com a demanda por aquele produto? Nós vamos ter aqui, ó, um aumento da demanda. Então, nós vamos ter uma procura maior por aquele produto. Né? Então, a gente consegue observar aqui algo muito importante relacionado à demanda. Quando o valor de determinado produto sobe, nós vamos ter uma queda na demanda daquele produto. Quando o valor daquele produto, o preço dele de mercado baixa, nós vamos ter um aumento da demanda por aquele produto, ou seja, um aumento no desejo de consumo daquele produto. Isso, gente, em economia é o que nós definimos como lei da demanda. Essa é uma regra tão geral, é um comportamento tão grande que os economistas viram que eles estabeleceram essa lei da demanda. Então, este comportamento acontece para a maioria dos produtos. É para todos? Não, é para a maioria dos produtos. E aí, dependendo do comportamento desse sobe e desce da demanda e do preço, nós vamos classificar esses produtos, esses bens aí, em determinadas categorias. Nós vamos ver isso daqui a pouco na nossa aula. A lei da demanda, com tudo mais mantido constante, lembra? Condição coetibus paribus, eu só estou alterando agora um fator. Que fator é esse? O preço do bem. Todo o restante se mantém constante. Coetibus paribus. Quando o preço de um bem aumenta, a sua quantidade demandada diminui. Quando o preço diminui, a quantidade demandada aumenta. Então, vamos fazer aqui um esqueminha, gente? Se a gente pegar aqui, né, o nosso preço, o preço do nosso bem e a questão da demanda desse bem. Nós vamos ver assim, quando o preço sobe, a nossa demanda desce. Quando o nosso preço desce, a nossa demanda vai subir por aquele produto. Tudo bem? Isso é o que nós definimos em economia como lei da demanda. E aí, quando nós investigamos a demanda, gente, nós temos alguns gráficos que nos auxiliam muito a investigar esse comportamento do consumidor, né, na procura por aquele bem. Então, nós vamos definir aqui dois pontos muito importantes em economia, que é chamado de escala de demanda e nós vamos definir a curva de demanda. Para isso, vamos pegar um exemplo aqui. A Maria, ela tem sua demanda por sorvete abaixo. Então, nós pegamos um consumidor específico, uma família específica, e investigamos o desejo dela por aquele bem. A Maria, quando o preço do sorvete é zero, ela tem a demanda aqui por 12 sorvetes, 12 bolas de sorvete, vamos colocar assim. Quando o preço sobe, a demanda cai, através da lei da demanda, ela vai aqui ter 10. Essa tabelinha que dá o preço em relação à quantidade demandada, que nós colocamos a quantidade demandada em função do preço, ela é chamada de escala de demanda. Então, escala de demanda é exatamente essa primeira tabelinha que nós temos aqui. Quando nós colocamos num gráfico, nesse gráfico que nós conhecemos como curva da demanda, o que nós vamos ter aqui? Ó? No eixo X, vamos colocar aqui a quantidade demandada pelo produto e no eixo Y,
nós vamos ter o preço desse produto. Podemos observar pelo gráfico que nós temos um gráfico que decrescente. Nem sempre esse gráfico ele é linear. Aliás, existem gráficos aí exponenciais, né, em que ele é uma curva, tá? Mas ele tem essa tendência aqui. Quanto maior o preço, menor a demanda. Então, ó, valor aqui R$3 do preço do sorvete. A partir de R$3 ela já não procura mais sorvete. Então, zero de demanda. Nós vamos descendo o preço aqui, nós vamos perceber que a demanda está subindo. Então, preço cai, demanda sobe. Isso está de acordo com a lei da demanda sobre o nosso produto. Definindo aqui, efetivamente, escala de demanda. A escala de demanda é a tabela que mostra a relação entre preço de um bem e a quantidade demandada, enquanto que a nossa curva de demanda é aquele gráfico da relação entre o preço de um bem e a demanda, a quantidade demandada por aquele bem. Nós podemos definir aqui o que é demanda de mercado. Então, nós analisamos aqui, ó, a demanda da Catarina, nós temos a curva de demanda aqui da Catarina, e nós temos a curva de demanda do Nicolau, são dois consumidores diferentes aqui. Quando nós juntamos as duas demandas, nós colocamos a demanda de mercado. Então, o que é a demanda de mercado? É a junção de todas as demandas individuais daqueles consumidores daquele mercado. E aí nós definimos o que nós chamamos de curva de demanda do mercado. Nada mais é do que a junção das demandas individuais. Vamos falar um pouquinho aqui, gente, sobre os fatores que afetam a nossa demanda. Você aí em casa, o que será que afeta especificamente o desejo por um bem? A quantidade que você compra de um bem. Primeiro ponto é a riqueza e a sua distribuição. Segundo ponto, a renda e a sua distribuição. Temos o preço de outros bens que também influenciam a demanda por determinado bem. Vamos ver aqui alguns fatores climáticos e sazonais que acabam influenciando. Por exemplo, no inverno nós temos um consumo por sorvete mais baixo, porque as pessoas não costumam, aqui no Brasil, tomar sorvete no inverno. Em compensação, no verão, nós temos uma alta demanda pelo produto sorvete. Esse é um caso bem específico. Então, fatores sazonais e climáticos estão bem relacionados aqui. O período, por exemplo, um consumo de sopas, né? Caldos quentes. Você não vê restaurantes fazendo promoção de caldos quentes no pico do verão. Nós vamos ver isso quando esfriar, quando fizer chegar o inverno e as temperaturas baixarem. Esse é um fator climático e sazonal, também influencia na demanda por determinados produtos. Propaganda é uma coisa que o desejo do consumo por determinado produto. Hábitos, gostos e preferência dos consumidores também afetam a demanda, as expectativas para o futuro e a facilidade de crédito, né? A disponibilidade, por exemplo, de fazer um empréstimo, taxas de juros e prazos também acabam afetando aí a demanda por determinados tipos de produto. Gente, definindo aqui então, se nós considerarmos a quantidade demandada por Q, né, de um produto I, né, então QD, quantidade demandada, de um produto I, né, ele vai ser o quê? Uma função do preço daquele bem I em determinado tempo, né, num tempo T, o preço dos bens substitutos ou concorrentes, nós vamos definir isso daqui a pouco também no tempo T, o preço dos bens complementares, né, nós vamos entender o que é substituto, o que são complementares daqui a pouco, num determinado tempo T, a renda do consumidor e os gostos, hábitos e preferências desse consumidor. Esses são os principais fatores que nós consideramos na construção da quantidade demandada por um bem, na construção da função geral da demanda por aquele bem. Tem uma diferença quando nós falamos renda e riqueza. A riqueza, ela está relacionada a estoque de bens e serviços, enquanto que renda se relaciona à remuneração de algum fator de produção. Por exemplo, salário, aluguel, lucros, juros de investimento, isso tudo é que nós consideramos como renda, que são as entradas das famílias. Riqueza é o acúmulo de bens,
acúmulo de produtos que essa família tem, o acúmulo de dinheiro, por exemplo, que essa família tem. É o que nós definimos como riqueza daquela família. Renda são as entradas que aquela família tem. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa diferença entre riqueza e renda, eu deixo aqui um videozinho complementar sobre essa diferença. Tem um videozinho bem bacana aqui falando sobre a diferença entre riqueza e renda. Ok? Então, consultem lá. O fator renda, como que ele afeta a demanda específica? Então, lembrando que nós estamos aqui sobre a condição coeteris paribus. Tudo mais se mantém constante. Aqui nós não vamos analisar o preço do produto. O preço se mantém constante. O único fator que vai se alterar aqui vai ser a renda das nossas famílias, tá? Qual que é a expectativa da mudança de demanda quando nós temos variação na renda de uma família? Se você perde o emprego, sua renda cai. O que afetará a sua demanda por bens e serviços? Nós vamos ter aqui uma queda, né? Porque você entra num momento de insegurança, em que você vai utilizar das suas reservas. É muito importante nós construirmos reservas para esses momentos de emergência. É visível quando a nossa renda cai, nós acabamos baixando a demanda por determinados bens e serviços. Ao contrário, quando nós ganhamos uma promoção, a renda aumenta, o que acaba também aumentando a demanda. Isso aqui acontece, será para todos os bens, todos os tipos de bens? Será que se eu estou ganhando mais, eu vou acabar consumindo mais arroz? Quando eu tinha renda mais baixa, eu adorava, por exemplo, na faculdade, nossa renda era bem baixa. Nós adorávamos ir numa lanchonete de cachorro-quentes da cidade, né? Porque aí a gente juntava a galera para estudar e comprávamos um cachorro-quente. Hoje, com a renda um pouquinho maior, falar, em vez de um cachorro-quente, vou comprar um hambúrguer, uma pizza no final de semana aí. Então, a minha renda aumentou, eu vou ter uma troca aqui de determinados bens. Então, em vez de consumir cachorro-quente, vou consumir hambúrguer. Mesmo assim, vocês estão vendo que a minha renda aumentou, o consumo de cachorro-quente não aumentou. Ele acabou baixando. Então, isso vai determinar o tipo de bem. Nós podemos classificar os bens de acordo com esse comportamento da variação da renda com a variação da demanda. Vamos entender aqui um pouquinho, gente? Então, considerando aqui, que a quantidade demandada pelo BI, ele é unicamente influenciado, ele é apenas função da nossa renda, coeteris paribus para todos os outros fatores de influências de demanda. Quando essa nossa demanda sobe com o aumento da renda, então positivo, positivo, mais com mais, nós vamos ter o quê? Um coeficiente, um quociente aqui positivo. Nós vamos ter essa relação aqui, essa razão maior que zero. Nós vamos determinar, vamos classificar esse bem como um bem normal, onde o aumento da renda leva ao aumento da demanda do bem. Então, aumentou a renda, nós temos um aumento da demanda pelo bem, aquele bem é definido, classificado como um bem normal. Baixou a renda, nós também vamos ter o quê? Uma queda na demanda daquele bem. Então, esse fator aqui, negativo, o denominador, ele é negativo, menos com menos dá mais. Então, nós também vamos ter aqui uma razão positiva. Ok? Então, nós definimos isso como bem normal. Definimos aqui, então, também o que nós chamamos de bem inferior, quando a demanda sobe com a queda da renda. Então, pense assim, a renda caiu, a demanda subiu. Positivo, negativo. Mais com menos, menos, a gente vai ter aqui uma razão, né? O resultado, uma divisão aqui, resultado da divisão negativo. Quando isso acontece, nós temos o que nós chamamos de bem inferior. Quando nós temos um aumento da renda e, consequentemente, uma queda daquele bem, né, a demanda daquele bem, nós vamos ter aqui o definidos como bem inferiores. Por exemplo, uma carne de segunda, roupas rústicas, são todos esses bens considerados bens inferiores. E quando a subida ou descida da renda não afeta
o consumo daquele bem é igual a zero, nós temos aqui o chamado bem de consumo saciado ou neutro. Ou seja, não há alteração com a variação da renda ou daquele produto, nós não temos alteração na demanda daquele produto, tá? Com a variação da renda. Então temos aqui os alimentos básicos, por exemplo, arroz. Arroz é uma coisa que não se altera com a variação da renda, porque ele é um alimento básico. Independente de eu ter um aumento da minha renda, a quantidade demandada por arroz não vai subir só porque eu aumentei a minha renda. É fundamental para a gente entender e classificar esses bens de acordo com a relação demanda e renda daquele bem. Vamos tentar entender a alteração da curva de demanda. Sempre aqui, esse caso que nós vamos analisar, esses casos, nós estamos entendendo um aumento de renda. Nós consideramos um aumento da renda, tá? Nesse primeiro caso aqui, gente, ó, nós tínhamos uma demanda aqui, ó, uma curva de demanda de zero, tá? Quando a renda subiu, nós passamos aqui, alteramos, né, movimentamos essa curva de demanda para uma curva de demanda de 1. Estão observando aqui? Subiu a renda, nós tivemos um aumento pela demanda, nós temos aqui o chamado bem normal. Então, a curva de um bem normal é caracterizada por essa situação aqui. Nesse segundo ponto aqui, ó, nós tínhamos uma demanda, aqui ó, uma curva de demanda de zero, aqui. De zero não é demanda, não é que eu não consumo aquele bem. Essa curva de zero, ela é numa situação inicial aqui. Vamos passar para uma outra situação, uma demanda de 1 aqui, depois de um aumento de renda. Houve uma queda na demanda por aquele bem. Um exemplo aqui, ó, na carne de segunda. Eu comprava muita carne de segunda, melhorei a minha renda, comecei a consumir aí mais picanha, mais filé mignon, né? Então temos aí uma queda nas carnes de segunda e um aumento na carne de primeira aí. Então a carne de segunda, por causa dessa queda, ela é um bem chamado de bem inferior, classificado como bem inferior. E para aqueles produtos que não há alteração, nós chamamos de bem de consumo neutro ou saciado. No caso aqui, um exemplo que nós estamos dando é o arroz. Gente, só que a classificação desse bem, né, em normal, inferior e bem de consumo neutro saciado, vai depender muito da renda da família. Qual é o status de renda daquela família. Pode ser que um produto seja considerado por uma faixa de renda de determinadas famílias como um bem inferior, para outras faixas de renda, aquele bem é um bem normal. Então, tudo depende também da faixa de renda daquela família. Tá? Então, ó, o que é um bem normal? Exemplos de bens normais. Maioria dos produtos: celulares, computadores, roupas, carne de primeira, carne de segunda, por exemplo. Por exemplo, uma família de renda bem baixa. Aumentou a renda dela, tá? Mas aí subiu o consumo de carne de segunda. Então estão vendo aqui que isso aqui pode variar um pouquinho, tá bom? Dependendo do extrato de renda da família, tá? Mas aqui a gente está considerando uma família aqui de classe média, por exemplo. Então aqui, ó, carne de segunda, passagem de ônibus. Então as pessoas acabam optando por um Uber, por um táxi, e aí deixam de consumir passagens de ônibus aí, né? Preferem viajar de carro do que viajar de ônibus. Por exemplo, quando há um aumento da renda, nós temos uma queda aí na passagem de ônibus, um aumento, por exemplo, nas passagens de avião. E produtos aqui de menor qualidade também são considerados produtos de bem inferior, não por causa da qualidade, mas porque um aumento da renda causa uma baixa na demanda por aquele produto. Bens neutros, a maioria dos produtos são aqueles de alimentação básica, né? De consumo básico. Por exemplo, arroz, farinha, sal, feijão, são todos aqui considerados bens de consumo neutro ou saciado, em que a variação da renda não afeta o consumo daquele bem ou produto. Preços de outros bens. Esse é um outro fator que também influencia. Por exemplo, quando sobe a questão do sorvete, vamos voltar aqui para o sorvete, sobe o preço do sorvete, há um aumento o quê? Na procura por picolés, né?
por frozen yogurts, por bebidas geladas. Então, nós chamamos esses bens aqui de bens substitutos, porque o aumento do valor de sorvete causou um aumento, mas na procura de outros bens. Esses outros bens são definidos como bens substitutos. Tá errado ali, tá, gente? São os bens chamados substitutos. Então, o que são os bens substitutos? Dois bens, aí a gente tem que fazer análise de dois bens, né? Para os quais o aumento do preço de um leva ao aumento da demanda do outro, eles são considerados bens substitutos. Por exemplo, hambúrgueres e cachorro-quente. Ah, subiu o preço do hambúrguer, vai haver um aumento, né, na procura por cachorro-quente. Malha de lã e moletom. Carne de frango e bovina. Por exemplo, quando a carne bovina fica muito cara, então sobe o preço da carne bovina, a procura por frango sobe também. Então, carne de frango e carne bovina são considerados aqui bens substitutos. Etanol e gasolina, então preferencialmente eu gosto muito de pôr gasolina, porque rende mais, a potência do motor do carro aumenta e tudo mais, mas quando temos aqui um aumento no preço da gasolina, há um aumento na demanda, por exemplo, de etanol. Né? Há uma procura maior pelo combustível etanol. Manteiga e margarina também podem ser considerados aqui outros exemplos de bens substitutos. O que acontece quando nós temos aqui a queda no preço de cobertura de chocolate? Pela lei da demanda, há uma maior procura pelo produto, correto? Então, baixamos aqui o preço da cobertura de chocolate, nós vamos ter um aumento pela procura da cobertura de chocolate. Então, baixou o preço, aumentou a demanda. O que vai acontecer, por exemplo, na nossa curva de demanda? Então, pense aqui, num preço 1, nós tínhamos uma quantidade por cobertura de chocolate Q1. Quando baixamos o preço para um preço inferior P2, nós vamos ter aqui um deslocamento em cima da curva de demanda para um ponto 2 aqui. E aí nós vamos ter aqui uma quantidade maior demandada por aquele produto. Lei da demanda, simples, aqui. O que vai acontecer, gente? Por exemplo, com a demanda por sorvete. E aí nós vemos aqui que, como se consome calda de chocolate juntamente com sorvete, se houve uma maior procura por calda de chocolate, pela queda do preço dele, né, nós vamos observar também uma maior procura pelo bem do produto sorvete, considerando que o preço do sorvete não se alterou. Tá? A única coisa que se alterou aqui foi o preço da calda de chocolate. Baixamos o preço da calda de chocolate, tivemos uma procura maior por aquela calda de chocolate. A procura maior por calda de chocolate causou uma procura maior também pelo quê? Pelo sorvete. Porque são dois bens que são usados em conjunto. Nesse caso, sorvete e calda de chocolate são considerados bens complementares. Pense assim, lá no primeiro caso, de sorvete e picolé, aumentei o preço do sorvete, aumentei a procura por picolé. Aqui nesse caso, de sorvete e picolé, bens substitutos. Enquanto o preço de um bem sobe, a demanda por outro produto sobe. Tá? Aqui nesse caso, o preço da calda de chocolate desceu. A procura por sorvete subiu. E aí, quando isso acontece, nós chamamos de bens complementares. Então, definindo aqui, bens complementares são dois bens para os quais o aumento do preço de um leva à redução da demanda pelo outro. Alguns exemplos aqui importantes. Nós temos aqui combustíveis e carros. Então, quando nós temos uma baixa no preço de carros, há uma procura maior por carros, então a gente compra mais carros. Vamos ter aqui um consumo maior de combustíveis. Também há uma procura maior, né, uma demanda maior por combustíveis para abastecer o carro. Porque são dois bens que são já usados em conjuntos. Nós chamamos de bens complementares. Né? Softwares e computadores. Então, quando o preço de computadores cai, consumo de computadores aumenta, consumo de softwares aumenta em consequência. Né? Sapatos e meias, impressoras 3D e filamentos. Então, baixei aqui o preço de uma impressora 3D,
acontece aqui a relação, um aumento na busca de filamentos. Tudo bem? Mas nem sempre, gente, ó, aqui impressora com filamentos são complementares. Mas filamentos com impressora nem sempre, o contrário aqui pode não acontecer. Então, por exemplo, eu baixar o preço do filamento, não necessariamente eu vou aumentar aqui a procura por impressoras 3D. Pneus e câmaras de pneu é uma relação aqui também de bens complementares de pneu com relação à câmara. Por quê? Baixei preço de pneu, aumentei a procura por pneu, pneu e câmara são coisas que são usadas em conjunto, vou aumentar também aí a procura por câmara. Vamos aqui definir as equações, analisar matematicamente a situação. Se a demanda depende unicamente de preço de bens substitutos, quando nós temos um aumento do valor, né, do preço de bens substitutos e um aumento na procura, nós definimos isso como bens substitutos. Né? Essa razão aqui vai dar maior que zero. Se a minha função aqui, ó, analisando agora preços dos bens complementares, que é o PC aqui, tá? Se eu aumento o preço de bens complementares e eu tenho aqui uma queda da demanda por aquele outro bem, nós vamos ter aqui definido como bens complementares. Outro fator importante é o fator gostos e hábitos dos consumidores. Então aqui, gente, o que afeta hábitos e gostos de consumidores? A gente juntou dois fatores lá, lembra que eu falei de propaganda? Aqui nós afetamos, por exemplo, o consumo de um bem, um gosto ou hábito de consumo, através de campanhas publicitárias, propagandas e por forças históricas e psicológicas. Então pense aqui, gente, ó, uma campanha do tipo beba mais leite vai ocasionar um aumento pela demanda de leite. Uma campanha do tipo o fumo é prejudicial à saúde vai causar o quê? Uma baixa na procura por cigarros. Aqui nós vamos ver o impacto de uma campanha publicitária dentro da demanda de determinado bem ou produto. Coloquei aqui disponível para vocês, gente, um artigo falando sobre tentativas, né, uma modelagem das tentativas aí das pessoas pararem de fumar, de acordo com campanhas que o governo inglês fez. Então, se vocês quiserem entender bem a fundo, né, um exemplo legal aí da influência de uma campanha publicitária ou de uma política pública, por exemplo, né, sobre determinado bem ou produto, tá aqui um exemplo, vocês podem baixar aqui. Esse artigo é um artigo aberto e que pode ser baixado aí pelo link. Existe uma polêmica muito grande de pessoas fazerem propagandas para crianças. Hoje nós não temos mais propagandas voltadas para o público infantil, direto para o público infantil. Porque eles vivem, quando nós passamos o período da infância, nós temos a construção do nosso raciocínio, de quem nós somos, e quando nós direcionamos uma propaganda nesse período, nós deixamos marcas muito importantes nessa criança, no psicológico dessa criança. E quando ela vira um adulto, ela acaba tendo essa marca, ela acaba carregando essa marca psicológica. Então, hoje, nós não temos propaganda para o público infantil bem específico. Deixo aqui, gente, eu adoro ouvir podcast, indicado para vocês 2 podcasts aqui, ó, a parte 1 e parte 2, né? Qual é o efeito da publicidade sobre as crianças, para vocês entenderem um pouquinho mais. Gente, quando estiver lavando louça ou limpando a casa, bota esse podcast aí no ouvido e vai limpando a casa enquanto vocês estão ouvindo. Os argumentos são bem legais. Esse podcast Naruhodo aqui, né? Naruhodô, ele tem uma abordagem muito científica. Eu adoro ouvir esse podcast porque eles trazem uma abordagem bem científica sobre determinado assunto. Fica aí a dica de material para vocês entenderem um pouco mais sobre o assunto. Outros fatores de influência, por exemplo, a expectativa sobre o futuro. Se é esperado que o preço de um produto se altere de um dia para o outro, não compre carros hoje, né? Compre carro, tá vindo uma oferta muito grande. E aí nós seguramos a demanda por aquele bem naquele dia específico, porque temos expectativas que o preço dele baixe em determinado futuro próximo. A demanda também pode se alterar.
Ou se há, por exemplo, uma expectativa de mudança na renda. Por exemplo, demissões já afetam 13% das famílias e 40% das empresas. Aqui é uma reportagem do dia 19 de maio de 2020. Aí para vocês pesquisarem aqui o que isso vai acabar acontecendo. Com a queda da demanda, com a queda da renda dessas famílias, com a expectativa aí de queda de renda das famílias, nós vamos ter uma queda aí no consumo. Isso aqui, nessa reportagem a gente tem alguns exemplos. Fica aqui a dica para vocês consultarem. Um outro fator é, por exemplo, o aumento do número de consumidores no mercado. Quando havia um feriado prolongado, era comum nós vemos muitas famílias se encaminhando para a praia. Então a gente vê aqueles grandes engarrafamentos em direção ao litoral. Né? O que vai acontecer, por exemplo, com as padarias ou mercados que vendem pão, por exemplo, na praia? Nós vamos ter um aumento repentino aí de compradores. A demanda por pão nas padarias e mercados aumenta significativamente. Olha um caso bem interessante que eu queria trazer para a gente finalizar aqui essa nossa aula, né? A aula 3 que nós estamos tendo aqui. Vamos olhar esse ponto, essa reportagem aqui. Ó. Trouxe para vocês uma reportagem que fala sobre a busca no Google, não é de demanda, tá? É uma busca no Google por pijamas e máquinas de pão. Nós tivemos aqui pijamas e máquinas de pão entre as mais buscadas na quarentena, de acordo com o Google. Então, na comparação entre a semana entre 9 e 15 de maio, com a média das primeiras semanas do ano, as categorias que tiveram maior aumento de buscas foram tablets, né? Mais 101%, cama, mesa e banho, mais 98,7%. Então, as pessoas que ficaram em quarentena, isolados em casa, buscaram aí um lençol melhor, né? Um conforto, um bem-estar maior dentro de casa. Então, a gente teve um aumento aí na demanda. Eletroportáteis, informática, mais de 85%. TVs e vídeos, né? Um aumento aí de 81% na procura por esses bens no Google, né? E utensílios domésticos aí em 72,8%. Vocês podem ver aqui, é uma reportagem do UOL, aqui do dia 1/6. É bem recente, tá, gente? 1/6 de 2020. Recente enquanto nós estamos gravando aqui o vídeo com vocês. Então, ó, em moda, né? Chinelos e pantufas aumentaram em 800% a busca por chinelos e pantufas. Nós vemos aqui. Hoje eu estou aqui. Vou até mostrar para vocês, ó. Estou de calça bonitinha aqui, ó. Geralmente estou sempre com a parte de cima apresentável para fazer a gravação do vídeo, mas geralmente estou de chinelo e shorts aqui fazendo a gravação dos vídeos. Pijamas, mais 500%, né? Itens para casa, cobertores e colchas, 370%, almofadas, vasos para plantas e tudo mais. A gente vê que as pessoas estão buscando aí, nessa quarentena, o bem-estar dentro de casa. Webcams, aumento de 369%, por quê? Houve uma explosão aqui muito interessante, reuniões virtuais, né? O uso de aplicativos como o Zoom, como o Google Meet, como o Skype, né? Isso necessitou que as pessoas procurassem e aumentassem a qualidade, por exemplo, da sua imagem, buscando uma webcam. Tivemos um aumento em tablets aí, e aí muito justificado porque as escolas, inclusive as escolas públicas, estão com atividades remotas, e aí o recurso mais barato, né, em vez de você comprar um computador, um notebook, é um tablet. O tablet ele vai atender a demanda pela educação da criança, assistir o vídeo, ver as atividades online, né? E aí ele é mais barato do que o computador, né, que o notebook, então o tablet teve um aumento aí no consumo ao longo desse período aí por causa da quarentena. Então, eletroportáteis, mixers e baterias, máquinas de pão, aspirador de pó. Então, aqui eu entrei em regime novamente, porque a gente estava, vamos fazer um bolo, vamos fazer não sei o quê, porque a gente está dentro de casa, né? Isso fica evidente quando a gente faz análise desse dado aqui, ó, a busca de mixers, batedeiras e máquinas de pão. Menos maquiagem, mais creme, então as pessoas começaram a procurar menos maquiagem, mais creme, creme hidratante, creme pro rosto. Era isso que nós queríamos trazer nessa aula sobre demanda para vocês, tá, gente? Então, daqui a pouco eu vou disponibilizar também a lista de exercício para vocês e no sábado a gente se vê para a gente conversar presencialmente e aí vamos falar um pouquinho sobre oferta e a questão de equilíbrio de mercado.
Um abraço e até mais, gente. Tchau, tchau.